Cara, Vasco. Vasco que perdeu, tomou uma goleada no meio da semana, que poderia ser mais. Era E pra ter sido. hoje, era pra ter sido. E hoje sofreu uma cobrança da Força Jovem. Não pode nem mais jogar boliche, mano. Inacreditável. Inacreditável. Vamos ouvir um pouquinho da cobrança aqui? Vamos ouvir. Deixa eu colocar aqui. Essa cobrança no João Vitor. Família, sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família, é você mesmo. É você mesmo, é debochado do caralho. Você aí que fica passeando com a família, você mesmo, ô cuzão. Cara, absurdo. É absurdo esse vídeo. Cara, e se ele foi debochado mesmo, pô, você tá tomando a cobrança da Força Jovem, irmão. Não é qualquer organizada. Ei, Tu não pode dar brecha pra nada. Força Jovem, eu estou rindo aqui do João Vitor. Isso aí. Não estou rindo de vocês. Perfeitamente. Não estou rindo de vocês. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se você se você viu depois a fala do presidente da Força Jovem, né? Agora virou pessoal. Eu vou na tua casa. É assim. Bom, eu saio do Rio de Janeiro. Eu vou pra outro país. Eu queria colocar aqui uma fala do Diniz, que eu não sei se vocês viram isso. Essa é engraçada também. É a realidade. Essa é absurda. Eu não sei se vai dar pra ouvir, mas eu tenho aspas aqui. Vamos lá. Vocês estão de saco cheio. Quem der mais de saco cheio são vocês. Fudido aí é 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar a porra do negócio. Não é possível o negócio ficar assim, igual desse tamanho. Então, eu tô aqui, você pode dizer, pô, eu quero pra caralho. Eu vou dar minha vida pra que eu possa. Bom, se não deu pra ouvir, eu vou colocar uma arte aqui que eu peguei lá da concorrente. Opa. E, calma aí, deixa eu subir aqui, que eu não subi essa imagem. Peço perdão. Lamentável. Mas, cara, ele basicamente fala que o Vasco tá fudido há 20 anos. Mentiu? A pergunta é se ele mentiu. Vocês da torcida estão de saco cheio. Quem está mais de saco cheio são vocês. Pô, fudidos há 20 anos. O Vasco vai mudar. Porque não é possível ficar assim com uma torcida desse tamanho. Eu estou aqui, eu quero pra caralho. Eu vou dar a minha vida. Ele não mentiu, mano. Vou fazer o quê? Basicamente o que ele falou aí foi, rapaziada, pior que tá, não fica. Então, basicamente. Assim, vai melhorar. Porque não tem mais como piorar. Sempre tem, né, Igor? Gente. Sempre tem. Mais um rebaixamento na conta do Vasco faria estragos absurdos. Será que é pior a situação? Eu acho que não dá na mesma. Não dá não, Igor. Te falar, mais uma queda. Mais uma queda rebaixa rebaixa ainda mais. Eu tava vendo essa semana e é uma coisa que é verdade, cara. A nossa geração, que é a galera de 22, 23, 24 anos pra cá, mano, a nossa visão do Vasco é assim, se você focar apenas nesses anos, é de um clube pequeno, gente. Não, o Vasco nos últimos 20 anos é um clube pequeno, não do tamanho dele. Ele não deixou de ser gigante, é um time gigante. Mas nos últimos 20 anos pra cá, o Vasco é um time... Ele tem menos história nos últimos 20 anos pra cá que o Atlético Paranaense. Ou eu tô mentindo, falando alguma mentira aqui. O Atlético Paranaense foi 2 vezes campeão da Sula, foi campeão brasileiro. Chegou em 2 finais de Libertadores. O Vasco hoje vai a Libertadores, nem vai, né? Mas quando vai a torneios internacionais, que é a Sul-Americana, vai pra ser chacota. Toma 4 do Porto Cabedelo, toma 4 do Del Valle, é eliminado em fase de grupos de Sul-Americana. Então, assim, cara, hoje a nossa geração tem uma visão do Vasco que é um time piada, pô. Tem um meme nosso que é assim, morreu, foi jogar no Vasco. Pô, a gente não tem dimensão da gravidade disso, vocês estão rindo, mas vocês não têm dimensão da gravidade disso, pô. É tratar o clube como piada, cara. A nossa internet cai, a minha internet foi de Vasco. Isso não é normal não, cara. Mais uma queda afetaria ainda mais isso.
Porque imagina, se a gente tá falando da gente que tem 20 e poucos anos, que ainda viu algo do Vasco, alguma coisa a gente viu, imagina um menino que tem 16, 15, 13, 10 anos. Qual é a visão que o Vasco passa pra uma criança dessa? Exatamente. De time piada. Os adolescentes, os vascaínos adolescentes são um chacota, pô. São chacota. E isso se complementa aos rivais. Que é Flamengo sendo tricampeão da Libertadores, é Botafogo ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, é o Fluminense sendo campeão da Libertadores. Então, cara, é isso. Hoje o Vasco é isso aí. É um time piada. Cara, realmente, assim, indo pro debate um lado um pouco mais filosófico da parada, né? Tipo, a marca Vasco tá destruída, mano. Tipo, é o que o Vitor falou, cara. E assim, eu falo muito de uma posição de quem cresceu sendo botafoguense no pior momento da história do Botafogo também, né? De rebaixamento, de anos sem ganhar nada e tudo mais e tal. Então, cara, tenho experiência nisso. E chega num ponto que realmente cansa, mano. Tipo assim, não tem mais. É um vexame atrás do outro. E, cara, foi o que o Vitor falou, o Vasco, hoje em dia, você fala, não, vai jogar contra o Vasco. O caso que a gente comentou do Burnley é mais ou menos isso, assim. É jogar contra o Vasco, tropeçar contra o Vasco no campeonato. E, de novo, o Vasco é um time gigantesco, um dos maiores do Brasil. O Vasco tem o quê? A quarta maior torcida do país, pô. Tá ligado? Como que você não consegue pegar um time que tem a quarta maior torcida do país e fazer uma gestão que possa minimamente fazer um time competitivo? É inacreditável isso. Isso em nenhum país do mundo é cabível, essa gestão. Então, assim, cara, realmente é algo inacreditável e é triste, tá? A gente brinca como rival e tudo mais, tá? Mas se você parar pra pensar, como amante do futebol brasileiro mesmo, é uma parada muito triste, assim, que virou normal. É isso, o Vasco toma 4 do Porto Cabedelo, toma 4 do Del Valle, vai pra Libertadores, toma 4 do Racing. E, cara, é isso, virou normal. O torcedor já não tem mais força pra fazer nada, a não ser a força jovem, que tem força pra ir lá no CT reclamar, mas o torcedor comum, assim, é muito difícil, porque como é que você ganha uma discussão, um argumento, daquela discussão saudável que a gente tem na mesa do bar, né, seja no nosso caso, na faculdade e tal, de brincar com o rival, de dar uma gastada aqui e tal. Tu ganha um clássico aqui, tu perde um clássico ali, seu time ganha um título cá, o rival vai ganhar outro título no outro ano. E o torcedor do Vasco participa disso em que momento? E assim, cara, isso no longo prazo, isso é uma coisa que sempre me preocupou em relação ao Botafogo, que com esses 2 últimos anos aí, né, espero eu que continue essa toada, vai resolver esse problema, que é a geração futura. Como é que hoje você convence uma criança a torcer pro Vasco? Seja você o pai vascaíno, como o Vitor falou. Ah, você é um pai, você tem um filho de 10 anos, 8, 5, seja a idade que for. Como é que você convence o moleque a torcer pro Vasco? Se assim, ah não, beleza, eu sou Vasco. O moleque chega na escola toda semana é chacota. Chacota, chacota, chacota. Aí o moleque. Vocês lembram da nossa época de escola, como é que era? Aí o moleque chega, tá os amigos, todo mundo conversando. Pô, meu time ganhou do PSG. Ah, meu time ganhou do Chelsea. Meu time tá na semifinal do Mundial. E o Vasco tá tomando 4 do Independente Del Valle, assim. Essa discussão de escola, como é que é uma criança? E assim, a gente, pô, brinca, pá, mas daqui a 20 anos, esse moleque que não conseguiu ser convertido em torcedor do Vasco, ele que estaria sendo sócio, ele que estaria indo para São Januário, ele que estaria comprando a camisa do Vasco. E, cara, isso numa grande escala é muito preocupante, assim, muito preocupante. Ô Igor, só pra deixar claro, isso já acontece, tá? Não vamos esquecer. Sim, Há pouco tempo atrás, o Vasco era a terceira maior torcida do país. Foi ultrapassado por São Paulo, foi ultrapassado por Palmeiras, já é a quinta. E assim, é a quinta e já tá dividindo espaço com Cruzeiro e Grêmio. Coisa que era assim, inimaginável. Ah, mas então você tá dizendo que ganhar títulos e estar bem gera torcedor? Sim, isso é fato. Isso é lógico. É lógico. Eu tinha visto, uma época atrás, eu tinha visto o Santos, né? Que assim, é o único dos grandes que não está na capital. Então tem muito esse problema com torcida também, com tamanho de torcida e tudo mais, pra receita e tal. Eu lembro que, eu não sei quando, tá? Tem alguns anos isso. Os picos de torcedores do Santos era tipo assim, Pelé, Neymar. E, cara, porque é isso, assim, você tem que gerar uma identificação, você tem que gerar. Você imagina quantos moleques hoje que devem estar com seus 20, 25 anos, torcedores do Santos, que viraram santistas por causa da época do Neymar, de 2010, 2011, 2012, e hoje, 15 anos depois,
lá na Vila Belmiro viraram torcedores, porque é isso. E isso é uma coisa que sempre me preocupou muito em relação ao Botafogo. De, tipo assim, cara, se ficar assim pra frente, como é que eu vou convencer um filho meu a ser torcedor do Botafogo? E como é, eu vou levar ele pro estádio pra ver o Botafogo tomando 4, tomando 3, perdendo o jogo, sem disputar nada? Ainda mais hoje, com a geração que a gente tem de criança, e com essa relação com o futebol, que é uma parada muito superficial às vezes. Cara, se você não tiver título, se não tiver vitória ali pra converter, pra segurar a molecada, esquece, pô. Você prefere torcer pro Vasco ou torcer pro Real Madrid, que vai estar ganhando a Champions ali? Como é que faz? Não tem como, pô. Impossível, impossível. Então, assim, a rivalidade de Flamengo e Vasco era algo assim absurdo. Eu costumo dizer que pra mim o meu maior rival é o Fluminense. E eu vou falar pra vocês, daqui a pouco pra mim o Botafogo vai ser mais meu rival do que o Vasco. Porque o Vasco virou cachorro morto, gente. O Vasco hoje tem retrospecto contra o Flamengo, nível espanhol. Isso não é clássico. Nível Barcelona contra o espanhol, pô. Como que eu posso enxergar que um time é muito meu rival se ele ganha 2 dos últimos 30 jogos? Gente, 30 jogos? Era o que a gente estava comentando aqui sobre o Internacional, o Santos, que você falou e tal. A gente não pode tratar como normal o Flamengo empatar em 0-0 com o Vasco no Brasileiro e ser tratado como um tropeço. Não pode ser tratado como um tropeço. O Flamengo tropeçou, perdeu 2 pontos porque empatou com o Vasco. É um clássico, cara. O Flamengo ganhou 1 ponto num clássico. Deveria ser tratado dessa forma. E não é. A gente hoje em dia, se não ganhar do Vasco, numa briga por título que o Flamengo tá disputando, o Flamengo deixou 2 pontos pelo caminho porque empatou o clássico com o Vasco. Inclusive, eu vi muito torcedor falando isso, né? O Flamengo empatou esse ano com o Vasco no Maracanã, 0-0. E tem muito torcedor falando, pô, se a gente tivesse ganho do Vasco agora, a gente era líder. É esse jogo. Pro torcedor do Flamengo é esse jogo. É assim, é bizarro. Tipo assim, empatar porra, com Juventude, tá ligado? É isso. O Vasco tá no. A gente falou aqui, né? Tem 12 times grandes. O Vasco ele tá cada vez mais perdendo essa identificação. E aí vai ter gente que vai falar, mas o Santos também caiu. Gente, mas o Santos caiu uma vez. O Vasco caiu 5. O Vasco caiu, não voltou. Então, assim, a gente. Não pode ser normal um time vir a São Januário, um Palmeiras, por exemplo, vir jogar em São Januário e falar, pô, se eu não ganhar, acabou. Tem que ganhar esse jogo. É jogo, porra, 3 pontos garantidos. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. E aí, realmente, a cada vez que o Vasco vai caindo, não voltando, perdendo essa quantidade de clássico, tomando essas goleadas pra time pequeno, ele vai se tornando cada vez menor.